Localizado no centro de Indaial, o Museu Ferroviário Silvestre Ernesto da Silva é hoje um importante patrimônio do município. No local, funcionava uma das mais importantes estações de trem da Estrada de Ferro de Santa Catarina. Por estar em uma localização estratégica, a estação de Indaial atendia vários municípios da região e recebia uma grande circulação de mercadorias e passageiros. Depois de mais de 60 anos em funcionamento, a estação foi fechada e deu lugar à rodoviária de Indaial. No decorrer dos anos, o local abrigou ainda outros órgãos e somente em 1996 foi transformado em museu, resgatando a história da Estrada de Ferro. A importância do museu é preservar tanto a história da Estrada de Ferro quanto manter a história do município de Indaial, o desenvolvimento dele a partir da Estrada de Ferro, como as pessoas se desenvolveram, a diferença que tinha, a dificuldade que existia na época da instalação da Estrada de Ferro e como o município cresceu a partir da entrada do trem no município, que foi de Blumenau até Indaial, de Indaial foi até Ibirama. Então toda essa história é o principal, o mote do nosso museu é preservar a história da Estrada de Ferro, englobando a história do município. Aqui podem ser encontrados fragmentos da antiga estrada de ferro, como parte de uma alavanca que trocava a direção da estrada, madeiras do antigo trilho, bancos, na época e objetos pessoais de funcionários que trabalharam no local. Nós ainda recebemos doações, inclusive a mais recente foi um cap de um senhor que trabalhou aqui. O irmão dele, que a pessoa que trabalhou faleceu, o irmão dele estava com esse cap em casa há uns 20 anos, mais ou menos 25 anos, e não sabia o que fazer. Ele veio aqui no museu, pediu se podia fazer uma doação. Eu disse que sim, então nós temos agora a história desse cap, quem trabalhou, né, quem usou o cap, a história da pessoa que trabalhou, e além dessa a gente recebeu outras doações. Recebemos doações de Blumenau, algumas de Rio do Sul, algumas do pessoal do município mesmo, né, que vem e faz a doação, perguntam se podem doar. A gente, se for relativo a história da Estrada de Ferro, geralmente a gente aceita. E para ajudar a entender como funcionava a estação, foi montada uma maquete representativa. O encarregado de contar a história é o seu Luiz, voluntário do museu. A estação fez parte da história dele e hoje ele conta com orgulho sobre o trabalho. Através dos fragmentos que a gente tem aqui, a gente procura mostrar como é que era esse tráfego do trem, como é que era a administração de uma estação ferroviária, como é que funcionavam os trens, como é que o trem mudava de linha, que é um grande mistério para muitas pessoas que não conhecem estrada de ferro, né? A gente mostra aqui o tamanho de um dormente, né? Aquela coisa pesada que a ferrovia transmite, né? Então eu me sinto muito grato e lisonjeado pela oportunidade. No museu também são desenvolvidas atividades educativas com os alunos das escolas da região, uma forma de manter preservada a história desse importante patrimônio cultural. A gente desenvolve um trabalho com as crianças também, principalmente com as escolas, de contar a história do município, contar a história da Estrada de Ferro, e de acordo com o que a professora está trabalhando em sala de aula, a temática da professora a gente traz para dentro do museu e trabalha com as crianças no museu o que elas estão aprendendo em sala. Então é a forma de visualizar de uma maneira física o que eles estão aprendendo na sala. A gente sai um pouquinho daquele negócio de livro didático e traz eles para cá para mostrar o que é o museu, que não é só um depósito de coisa velha. O museu tem a sua história e tem como contar essa história para as crianças. O Museu Ferroviário funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã à 1 da tarde e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. A entrada é gratuita. Outro importante monumento histórico da cidade é a Ponte dos Arcos. Construída em 1926, ela foi a primeira ponte de concreto armado do sul do país e servia como principal ligação entre Indaial e os municípios vizinhos. A Ponte dos Arcos ela foi e continua sendo importante para a cidade de Indaial e para toda a região, para o próprio desenvolvimento das cidades, né? Que era a única ponte de concreto que existia aqui na região, então as pessoas, para trazer os materiais, para as empresas se desenvolverem, tudo passava por ali, né? Você não tinha outro trajeto, então ela realmente é fundamental. Ela foi, continua sendo e sempre vai ser fundamental para a cidade. Hoje ela dá o apoio ao trânsito, na realidade, né? Porque nós temos uma outra ponte maior, onde então você tem um tráfego mais pesado e os carros pequenos continuam passando nela, né?
Então ela é fundamental, vai ser sempre importante e por isso a preservação dela é importante. Uma curiosidade durante a construção da ponte é a localização dos arcos. Inicialmente, eles foram colocados na parte de baixo, mas depois de uma enchente que atingiu a cidade, os arcos foram transferidos para a parte de cima da ponte.